Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e a gente está com a mesma roupa. A gente tá uma semana sem tomar banho. Exatamente. E aí a gente quer falar que a gente vai continuar a falar sobre Alexandre o Grande. Só que agora, a parte bem legal. Bem, gente, a gente agora vai dar um destaque especial à conquista do Egito pelo Alexandre o Grande. Além dos soldados, Alexandre também levava com ele sábios da época para estudar a fauna e as floras locais e cartografar os terrenos dos lugares que ele conquistava. O interesse de Alexandre pela ciência foi estimulado pelas aulas que ele teve com seu tutor, Aristóteles. Isso. Os macedônios tinham o estigma de serem considerados bárbaros pelos gregos ou helenos. A própria família real se considerava como gregos comandando bárbaros. Exatamente. Alexandre sabia então que para conquistar o mundo, ou o mundo conhecido da época, precisaria ser mais do que um rei. Ele deveria ser considerado um deus. Não podia ser visto como um bárbaro macedônio. Ele vivia com uma edição da Ilíada compilada por Aristóteles. Se espelhava em Agamemnon, tanto que usou Troia para desembarcar na Ásia Menor. Também se inspirava em Aquiles, Hércules e Zeus, os quais dizia ser descendente. E foi no Egito que ele encontra o cenário para atingir seu objetivo de ser um deus. Que objetivo! E após ter vencido algumas batalhas decisivas contra os persas, lembrando que o Egito era dominado pelos persas há 200 anos, ele venceu essas batalhas em Grânico e em Isso. Ao chegar no Egito, as tropas de Alexandre foram recebidas sem resistência militar, pois Micases, sátrapa, o governador persa do Egito, se impressionou tanto com as recentes vitórias de Alexandre que nem se defendeu contra seu exército. Não só isso, Micases ainda presenteou o macedônio com cerca de 21 toneladas de ouro. O cara se apaixonou, né? Tava afim do Alexandre. Desde que foram anexados ao Império Persa, os egípcios não paravam de se rebelar. Em uma dessas revoltas, os egípcios contaram com a ajuda militar dos gregos. Então esse histórico de ajuda militar dos gregos e a estratégia de Alexandre de respeitar a cultura dos egípcios, deixar que os egípcios cultuassem suas divindades, aumentaram a popularidade do rei para os egípcios, fazendo até que lendas sobre divindades dele aparecessem no Egito. Em uma dessas lendas, uma delas, pelo menos, Alexandre seria filho de Nectanebo II, o último faraó do Egito e considerado uma figura divina, que teria se transformado em uma serpente e fecundado Olímpia, mãe de Alexandre. Alexandre então iniciou uma propaganda de que ele era um deus, fez oferendas e realizou os Jogos Olímpicos em Mênfis. Logo após isso, ele foi coroado rei do Egito. Em Karnak existe um relevo onde se vê Alexandre fazendo as oferendas ao deus Amon e vestindo a indumentária faraônica. Vale lembrar que no Egito, os faraós eram considerados deuses, o que dá uma ideia de como Alexandre era visto na época. Com a coroação, ele decidiu realizar alguns passos para consolidar sua imagem de divindade. O primeiro passo foi fundar a cidade de Alexandria, que teria sido revelada por Alexandre em um sonho profético no qual um sábio ancião teria dito a ele qual seria a precisa localização para se fundar aquela cidade. Já o segundo passo foi a peregrinação ao oráculo de Siva, o oráculo do deus egípcio Amon, visto pelos gregos e por Alexandre como a representação egípcia do deus grego Zeus. Ficava aproximadamente 482 quilômetros distante de Mênfis e no meio do deserto líbio, uma passagem intensa. Exatamente, e o Alexandre ele havia adquirido o hábito de consultar oráculos antes de cada grande conquista. Ele recorreu, por exemplo, ao oráculo de Delfos antes de partir para a Ásia Menor. Ele também, como era de costume, ele respeitava a cultura dos países locais e fazia sacrifícios aos deuses locais. No caso do Egito em específico, ele fez sacrifícios ao deus Apis, que era o deus touro. Outro motivo da decisão de peregrinar ao oráculo de Siva é pelo fato de que o oráculo de Amon tinha grande fama entre os gregos. Na mitologia grega, por exemplo, Perseu havia visitado esse oráculo, assim como Hércules. Mais uma demonstração de como Alexandre queria seguir os passos dos heróis e dos semideuses. Alexandre ordenou que seu exército o aguardasse.
pegou um grupo de companheiros e seguiu até o oráculo. E após 4 dias de viagem, o grupo ficou sem água, sem suprimentos. Mas foram salvos por uma incomum tempestade que os abasteceu com água e deixou o ar mais respirável, permitindo a peregrinação. Além disso, Ptolomeu conta que após uma tempestade de areia, Alexandre perdeu o caminho para o oráculo e então 2 serpentes se comunicaram com ele e acabaram guiando o grupo pelo caminho certo. Que é a coisa mais óbvia que se faz quando chega num deserto. Você pede informação para as serpentes e segue as serpentes. Realmente. Quem nunca? Essa peregrinação significou para Alexandre uma mudança na representação de si mesmo, transformando-se no rei Alexandre, uma figura que não se limitava mais apenas à Macedônia e que reivindicava a ascensão divina. Após 3 semanas de viagem, Alexandre chegou ao distrito de Siva, onde ficava o oráculo, em fevereiro de 331 a.C. e teve que entrar sozinho no oráculo. Ele perguntou ao oráculo se Filipe havia sido vingado e se ele seria senhor de todos os homens. O oráculo então respondeu dizendo que lhe concederia o poder sobre os homens e que sim, Filipe havia sido vingado. Além disso, o oráculo ainda teria saudado Alexandre como filho de Zeus. Olha aí. Para alguns autores, demonstra o grande jogo de poder articulado pelo Alexandre, no qual parecia muito vantajoso ser legitimamente um deus e vingador da morte de Filipe II. Lembra que existem algumas suspeitas de que pode ter sido Alexandre, junto com alguns seus amigos, tenham matado Filipe. Então aí ele acaba com essa desconfiança e ainda fala, eu sou filho de Zeus. E vocês lembram que nós já falamos em um vídeo como Aristóteles passou um tempo no Egito, né? Ele foi iniciado nas escolas de lá. Pois parece que Alexandre aprendeu bem com o seu mentor. Alexandre contribuiu para a difusão da cultura grega no Oriente. Suas conquistas aproximaram o Ocidente e o Oriente, dando origem a uma nova cultura, a helenística, resultado da mistura das culturas ocidental e oriental. Em grande parte, essa mistura foi estimulada pelo próprio Alexandre, que além de ser tolerante em relação à religião e cultura dos povos conquistados, ele incentivava que homens de seu exército se casassem com mulheres orientais. Ele próprio deu o exemplo, casando-se com 3 princesas persas. Ele teve 2 filhos, um com uma de suas esposas e o outro com uma de suas concubinas. Concubinas, para quem não sabe, são criadas, isso, quase... tipo acompanhantes sexuais. Isso, é isso. Quando morreu, Alexandre não deixou nenhum herdeiro designado para tomar conta do império, o que gerou uma grande disputa, dando origem às guerras dos diáconos. Mas esse é um assunto mais para futuro, né? Pena que é a guerra dos diádocos. Opa! Não dos diáconos. Eu achei que era um monte de padres. Isso, os diáconos. Ô Lulu. Quando Alexandre estava para morrer, ele estava esperando um filho com sua esposa Roxana. Mas não chegou a tempo dele nascer antes de Alexandre morrer. Então, de todos os pretensos herdeiros de Alexandre, um deles era Ptolomeu, que era o general de Alexandre, que fundou, inclusive, a dinastia Ptolomaica no Egito. É dessa dinastia que vem a famosa Cleópatra IV, de onde ela fazia parte. A dinastia Ptolomaica governou o Egito de 305 a.C. a 30 a.C. Os faraós dessa dinastia foram responsáveis por várias construções, como a cidade de Alexandria, com seu famoso farol e sua biblioteca, o templo de Horus em Edifu e os templos de Ísis e Filas. Por fim, a figura de Alexandre acabou servindo de inspiração para um outro líder militar que viveu depois dele, Júlio César, o general romano que fundamentou as bases do que veio a se tornar o Império Romano. Um dos aspectos que mais atrai a curiosidade das pessoas que não têm o que fazer a respeito de Alexandre é o fato de que, segundo várias fontes, Alexandre não escondia o fato de que mantinha relações sexuais com homens e também com mulheres. No entanto, de acordo com algumas dessas mesmas fontes, Alexandre condenava relacionamentos baseados apenas na atração física. Curiosamente para alguns, no mundo grego, a homossexualidade masculina ela era tolerada apenas quando envolvesse o relacionamento de homens mais velhos com homens mais novos. O que chamava atenção nesse relacionamento de Alexandre é que ele mantinha relacionamentos com homens praticamente da mesma idade. Por outro lado, muitos dos relatos a respeito da vida sexual ou amorosa de Alexandre são vistos com reserva, pois eles foram escritos séculos depois de sua morte. Tem vários fatos
mitológicos que cercam a vida de Alexandre, como quando ele doma Bucéfalo, quando ele funda Alexandria. E tem um que é a lenda do Nó Górdio. Esse Nó Górdio, segundo as lendas dos frígios, que viveram lá onde hoje é a Turquia, um oráculo ele previu que esse povo deveria coroar o primeiro homem que entrasse na cidade deles com um carro de bois. E o primeiro que entrou foi um cara chamado Górdio, que era um simples camponês. Depois de coroado, o homem amarrou sua carroça do lado de fora do templo da cidade e dedicou o veículo a Zeus, agradecendo ao deus pela boa fortuna. O nó era extremamente elaborado e a corda era feita de casca de corniço, que endureceu com o tempo. Os frígios acreditavam que quem conseguisse desatar o complicado nó conquistaria toda a Ásia. E aí o Alexandre ficou sabendo da lenda e falou, eu vou lá. Claro. Sou um deus. Era só desatar um nó? Desatar. E aí ele começou a investigar o nó, e aí ele não achou nenhuma ponta solta no nó, e ainda o negócio era duro, ele não conseguia mexer. Aí ele catou, sacou a espada, cortou o nó fora e falou, eu desatei isso. Ainda hoje, esse episódio do Nó Górdio, essa lenda, ela é um sinônimo para uma situação complicada que requer uma solução inusitada, fora dos padrões para ser solucionada. E finalizamos aqui mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Dê o seu like aí no nosso vídeo, se inscreva no canal, muito importante a sua inscrição no nosso canal. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, principalmente no Facebook. E que mais, Bruno? Bruno tem um recado para dar para vocês. Eu quero que vocês fiquem atentos ao curso do PH Alves no E-Adeptos, que é o Educação Mediúnica Umbandista com Paulo Ludogeiro. Está muito bom. Como eu falei no outro vídeo, tive a oportunidade de ter acesso ao material completo. Está muito bom, realmente. Eu indico muito. Então dê uma olhada lá. E aí, com essa indicação do excelente curso, deixo aqui mais um recado. Busquem conhecimento, como diria ET Bilu. Valeu! Valeu!